Boa tarde, obrigada pela presença de todos e todas. Então, hoje o nosso assunto é sobre a verba auxílio encargos gerais de gabinete. Para conversar com vocês sobre esse assunto está o Rodolfo Borges, que é do SGA 26, para fazer a apresentação, tirar dúvidas. Lembrando que esse evento vai ser gravado para que a gente possa disponibilizar depois para vocês como um tira-dúvidas também. Então, passo a palavra mais uma vez, em nome da Secretaria de Recursos Humanos, do Celso Gabriel, nosso secretário, quero agradecer a presença de todos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como a Maria falou, sou o Rodolfo, sou de SGA 26. Tem alguns rostos conhecidos aqui, né? Mas a maioria de vocês acho que está chegando agora, né? Nós somos o setor que cuida da verba auxílio encargos gerais de gabinete. É uma verba que vocês têm mensalmente para cuidar dos gastos do gabinete do vereador. A nossa equipe, hoje a Sandra é a supervisora. Temos eu, Edson, Manuel, Marlene, Silvia, Maria Tereza e Thalisson e Guilherme, nossos estagiários que estão aqui na frente. Só um minutinho, tá? Vamos deixar o pessoal entrar. Aparecendo, né, na TV, uma fotinha. Deixar no Instagram depois. Preciso fazer, para aquele que... Então, como a gente estava falando, o que nós vamos falar aqui hoje? Eu vou dar uma apresentação geral do que é a verba, da onde ela surgiu, como que vocês podem usá-la, o que vocês precisam fazer para ter o reembolso desses valores. É um apanhado geral. Cada gabinete ele tem um dia a dia diferente, ele tem detalhes que às vezes só aquele vereador ele quer aquele tipo de despesa. Então, para qualquer detalhe, qualquer dúvida que vocês tenham, mesmo que esteja aqui na apresentação, vocês ligam para a gente, vocês mandam e-mail, a gente sempre vai tirar a dúvida de vocês. Mas hoje a gente vai dar para vocês um apanhado geral do que é a verba, tá? Essa verba, ela é uma verba de reembolso. Ou seja, não é um valor que vai estar lá disponível todo mês na conta do vereador, ele gasta. Não. Primeiro há o desembolso por parte do gabinete, depois, mediante a apresentação de toda a documentação, aí vocês têm o reembolso por parte da Câmara. Tá bom? Então a verba é sempre reembolso, por isso que todo documento que vocês apresentam devem ter um comprovante de pagamento anexado a ele, tá? Bom, de onde que surgiu a verba? Até 2007, aqui na Câmara existia um almoxarifado, que os gabinetes podiam fazer pedidos de material de escritório. Os funcionários é quem cuidavam da parte jurídica, uma assessoria de imprensa, um site. A partir de 2007, nós tivemos esse tripé, que é a Lei 14.381, no seu artigo 20, e os atos 971 e 990, ambos de 2007, eles passaram a regulamentar o auxílio encargos gerais de gabinete. Então, o almoxarifado ele foi extinto aqui na casa e o gabinete passou a ter um valor mensal que ele vai usar para gastar com tudo, com assessoria jurídica, de imprensa, todas as naturezas que nós vamos falar mais para frente, tá? Vamos dar mais um minutinho, que aí a gente consegue...
Então, como eu estava dizendo, é a partir de 2007 que a verba ela é regulamentada. Tanto o artigo 20 da 14381 quanto esses dois atos, vocês encontram no portal da Câmara. Facilmente vocês conseguem pesquisar, ela já vai estar atualizadinho. Seria interessante pelo menos os dois atos vocês darem uma lida. Ó, é o 143, a lei 14381/2007 e os atos aqueles dois, o 971 e 990. Essa apresentação a gente vai mandar pro e-mail de vocês também, todos vocês inscritos. Então depois, se vocês quiserem consultar, fiquem à vontade, tá? Mas se quiser parar também não tem problema. Já foi encaminhado, tá? Então se derem uma olhadinha, ó. Tá bom, tudo bem? Bom, a verba, quando ela surgiu aqui, a gente precisava de um parâmetro. Então a gente usou a Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo como um ponto de partida para o que a gente teria aqui para os vereadores da capital. Então ficou definido pela mesa que o valor da verba é 75% do valor que é para a Assembleia aqui do Estado. Essa verba ela é mensal. Hoje ela é R$ 32.118,75 por mês e ela é atualizada anualmente pelo índice UFESP, tá? A verba é mensal, mas a gente sempre libera para vocês quinzenalmente. Por quê? Como é reembolso, primeiro vai passar o mês, vocês vão gastar e somente aí que vocês apresentariam a documentação e teriam um reembolso, certo? Se a gente fosse esperar o mês inteiro passar, o fluxo de caixa ficaria prejudicado de vocês. Então o que a gente faz? Acabou a primeira quinzena, a gente vai liberar a metade dessa verba, cerca de 16 mil esse ano. Acabou a segunda quinzena, a outra metade dessa verba, mais 16 mil. Essa verba é cumulativa. O que significa isso? Significa que o valor que for disponibilizado para o gabinete no mês de janeiro agora, por exemplo, e vocês não utilizarem, ele vai ficar acumulado para o mês de fevereiro. Então vocês vão ter lá um saldo disponível no sistema de vocês. A verba é 32 mil, o vereador já estava exercendo o seu mandato, não gastou nada em janeiro. Então o saldo disponível dele vai estar lá, R$ 32 mil. Em fevereiro, a gente vai liberar mais 32 mil. Ou seja, se ele não gastar nada, o saldo acumulado dele será de R$ 64 mil. Tá? Até o final do ano, essa verba vai acumulando. Acabou dezembro, virou o ano, a gente fecha o exercício anterior e começa o do ano seguinte. Então todo aquele saldo disponível, ele é zerado. Os dias que a gente abre a verba são esses. O primeiro dia útil após o dia 15 e o primeiro dia útil após o dia 30 ou 31. Para facilitar a vida de vocês, a gente fez um calendáriozinho para o ano de 2023 com as datas que a gente vai liberar a verba, considerando os feriados que a gente tinha informação até agora. Se tiver alguma dispensa de ponto, essa data muda, mas aí vocês conseguem atualizar isso no calendário, tá? Se vocês quiserem esse calendário, é só subir em SGA 26 que a gente entrega para vocês. Bom, limites. Quanto que vocês podem gastar de verba? Vocês podem gastar o saldo disponível que vocês tiverem. Ah, eu tenho 32 mil em janeiro. Eu posso gastar 32 mil? Posso. Não gastei nada em janeiro. Eu tenho 64 mil em fevereiro. Eu posso gastar 64 mil em fevereiro? Pode. Eu posso gastar 80 mil? Não. O próprio sistema ele já vai bloquear e dizer que vocês não têm saldo disponível para aquele documento que está sendo lançado. Agora, vocês podem gastar todo esse saldo disponível em um documento só? Não. A gente tem aqui o que chamamos de naturezas de despesa. Contratação de pessoa jurídica, material de escritório. Tem várias naturezas que a gente vai passar uma a uma, e em cada uma delas, a somatória de todas as notas daquele mês não pode ultrapassar hoje R$ 17.600. Esse limite vem da 8666 sobre dispensa de licitação, porque aqui vocês não fazem pesquisa de preço, vocês vão na papelaria que vocês querem, compram o material que vocês querem e apresentam. Então, para haver essa dispensa de licitação, temos esse limite legal. Então, assim, eu quero contratar um advogado para cuidar de um projeto de lei do vereador no mês de fevereiro. Quanto esse advogado cobra? Ele vai cobrar 20 mil por esse serviço. Não vai ser reembolsado os 20 mil. Porque na hora que você tentar lançar uma nota no sistema de 20 mil reais e colocar a natureza da despesa, ele vai dizer que ultrapassa o limite para aquela natureza, que é 17.600.
Tá? E não é somente uma nota. Então eu posso ter uma nota de 15 com um advogado, uma nota de 15 com um assessor de imprensa? Não. É a somatória de todas as notas daquela natureza de despesa dentro do mês. Então você pode ter R$ 5.000 com assessor de imprensa, pode ter R$ 7.000 com advogado, R$ 5.000 com outra contratação de pessoa jurídica. A somatória deu 17, está dentro do limite, vocês podem gastar. É assim que funciona cada natureza de despesa. E essas naturezas, como eu falei, a gente vai passar depois uma a uma, tá bom? A 8666, ela deixará de estar em vigor agora a partir de março. Então, a partir de 1º de abril, já terá uma nova lei. Como que faremos com esse limite de 17.600? O ato ainda está em elaboração, está na Procuradoria agora, mas, então assim, esse limite vai mudar, mas não será mais 17.600. Nós tentaremos fazer de um jeito que os gabinetes não fiquem prejudicados e não seja menor que isso o limite mensal. Provavelmente o limite vai ser maior e vai ser atualizado ano a ano. Mas qual que será esse valor? Assim que o ato ele estiver em vigor, a gente vai mandar um comunicado para vocês, tá bom? O que pode ser ressarcido? O ato que diz aquilo que pode ser ressarcido é o 971 de 2007. Ele é um ato taxativo. Só pode ser reembolsado aquilo que estiver previsto nele. Eu tenho aqui uma despesa que ela é do mandato parlamentar, o vereador ele quer usar. Qual é a despesa? Ela está no ato? Não, ela não está no ato, mas cumpre os outros requisitos. Não importa. Se ela não estiver no ato, ela não é reembolsada. Então, além de cumprir todos os requisitos que nós passaremos aqui, ela tem que estar prevista no 971 de 2007. E agora a gente vai entrar uma a uma em todas essas naturezas. Locação de veículo. O veículo que o vereador vai utilizar normalmente é uma das primeiras dúvidas dos gabinetes que estão chegando, que eles têm, certo? Existem 3 formas do vereador poder usar o veículo aqui na Câmara. A primeira delas é sendo o particular dele. O vereador ele tem um veículo particular e ele não quer gastar com aluguel, ele não quer alugar fora, ele não quer alugar aqui o da Câmara. Ele pode? Pode. O que vocês fazem? O responsável pela verba vai mandar o documento para a gente, tem que estar em nome do vereador esse veículo. Não reembolsamos parcela, financiamento, nada. Mas aquela placa daquele veículo ficará cadastrada no nosso sistema e todas as despesas relativas a combustível, limpeza dele, vocês vão poder pedir o reembolso. Então, pro forma, não há reembolso do veículo particular, apenas das despesas que envolvem aquele veículo, tá bom? O veículo ele pode ser locado fora da Câmara. O vereador não gostou do modelo do carro que a gente tem aqui. Ele pode locar um veículo fora e pedir reembolso disso? Pode. Desde que o modelo desse veículo seja igual ou superior ao que temos aqui na Câmara e o valor do reembolso não vai poder ultrapassar o que a gente já paga aqui no contrato. Porque nós temos essa terceira modalidade aqui que é o contrato da Câmara. É um contrato guarda-chuva que engloba todos os gabinetes. Então o vereador ele tem o arbítrio de aderir ou não a esse contrato. Então ele chega, ele quer o veículo oficial, ele vai informar a garagem vai falar, ok vereador, nós temos esse veículo disponível, a partir de tal data ele estará com o senhor. Beleza. A garagem vai nos informar isso via memorando e a gente vai cadastrar automaticamente aquela placa no nosso sistema. Qual que é o valor hoje que temos aqui no contrato da Câmara? R$ 2.757,18 para veículos flex, o bicombustível, e R$ 3.641,91 para os híbridos. Veículo elétrico está previsto no ato, mas no contrato atual da Câmara não tem. Então hoje nós não reembolsamos, não há como o vereador pedir um veículo elétrico. Mas ele está previsto no ato. Se numa futura renegociação de contrato houver o elétrico, a gente vai reembolsar. Então, assim, esses são os valores. Então, se o vereador quiser alocar um veículo bicombustível por fora, que é essa modalidade aqui, ele pode, desde que o modelo igual ou superior e o reembolso não ultrapassará R$ 2.757. Então, ele conseguiu um veículo muito bom que ele vai pagar 5 mil nessa alocação. Ele pode pagar? Pode, mas na hora de lançar o documento, ele vai lançar lá, valor do documento R$ 5.000, reembolso R$ 2.757,18. A diferença fica por conta do vereador. Aí ele decide se é interessante ou não. Aí a parte. Isso daqui é o valor somente da locação do veículo.
E aqui é o contrato da Câmara com a garagem. É o que a grande maioria dos vereadores fazem. Então, se for do interesse dos vereadores que estão chegando a aderir ao contrato, liga na garagem que lá eles vão disponibilizar o veículo e eles mesmos já vão informar a gente qual que é a placa. Ó, a partir de tal data, tal hora, o vereador está utilizando essa placa. Tá bom? O reembolso, como é que funciona? Se for o veículo particular, não, como eu disse, o único reembolso é com combustível, lavagem. Então, o financiamento, a parcela, isso não é reembolsável. Do veículo locado por fora. Tem que fazer uma minuta de contrato, apresentar essa minuta pra gente, a gente dando ok. Todo mês, na hora de pedir o reembolso, vocês vão trazer um recibo de locação. E aí vocês vão ter que lançar esse recibo de locação no sistema, junto com todos os outros documentos. Estando tudo ok, fiscal e contabilmente com aquele recibo, a gente faz o reembolso. Se vocês optarem pelo contrato da Câmara, é automático. Assim que a gente libera a primeira quinzena daquele mês, no minuto seguinte a gente já faz o abatimento desse valor, 2.757, do saldo disponível. Então, para quem tem contrato com a Câmara, a gente vai liberar 16 mil e automaticamente já vai tirar 2.700 ou 3.600, dependendo do valor que vocês tiverem. Então, lá no saldo disponível já não vai estar mais 16, vai estar 12, 13. Vamos lá, tem alguns vereadores que eles não querem ter veículo. Para quem não tem nenhum tipo de veículo cadastrado conosco, há outras opções de mobilidade urbana que a gente faz o reembolso também. A principal delas é o Uber. O Uber, a 99 Táxi, que são os aplicativos, os OTTCS. Nesse caso, é só fazer um cadastro no aplicativo, mas a gente pede que o cadastro seja feito assim, ao invés de somente o nome do vereador, tem que ter nome, número de GV e CPF. Porque o único documento que a gente vai ter para fazer o reembolso disso é aquele e-mail comprovando o pagamento da corrida. Então lá, teoricamente, isso daqui já são os dados. Pagamento, dinheiro ou débito. Se for crédito, a gente vai entrar mais para frente em comprovação de pagamento, mas tudo que é cartão de crédito tem que apresentar junto a fatura quitada do vereador. A maioria dos vereadores não querem fazer isso, então a prioridade da maioria dos gabinetes é sempre dinheiro ou débito. Porque se vier lá escrito pagamento em dinheiro, automaticamente consideramos aquele documento quitado. Se for crédito loja, tem que haver um outro comprovante. Com Uber, não pode gastar quanto o vereador quiser por mês. Existe um limite que é calculado com a média de abastecimentos dos gabinetes no ano anterior. Então, em 2023, o limite para gasto com Uber é esse daqui, 3.680,45. Viagem somente dentro da Grande São Paulo. E como eu já havia dito antes, somente quem não tem o veículo cadastrado. Quem tem o veículo cadastrado, automaticamente o sistema já bloqueia esse tipo de despesa. Aqui estão aquelas outras despesas com o veículo. Então, todo vereador que tem uma placa cadastrada conosco, além do reembolso da locação, se for o caso, ele vai poder pedir reembolso de combustível, lubrificante, estacionamento e a limpeza desse veículo. Nada que for manutenção, troca de peça, isso não é reembolsável. Seja do contrato da Câmara, que aí a garagem cuida da manutenção, seja de fora do particular. É somente esses 4 aqui. Um veículo por gabinete. Alguns vereadores, além de ter o gabinete dele, eles são líderes do partido ou do bloco. O gabinete da liderança, como a gente vai ver mais para frente, tem verba. Porém, essa verba, ela não tem algumas previsões de reembolso como tem o gabinete. Por exemplo, o veículo. O vereador, ele já tem um veículo, caso ele queira, no gabinete dele. Então, como líder, não há reembolso de veículos. Livros, jornais e revistas. Hoje já está entrando quase em desuso, a maioria é tudo online, né? Notícia online, mas há a previsão de reembolso. Devem ter relação com o mandato, obviamente, não pode comprar um romance policial e pedir o reembolso. Não, mas um livro sobre política pública é reembolsável, desde que em uma quantidade razoável. E assinaturas de jornais, a gente pede para fazer o quê? De preferência, para que a assinatura acabe até o final daquele exercício financeiro. Em janeiro, o vereador quer continuar com a assinatura, renova por mais um ano e assim vai. Porque às vezes renova até o meio do ano que vem, por exemplo. Até o meio do ano que vem ele estará aqui ainda faz parte do mandato. Mas conforme os anos forem passando, essa assinatura pode superar o mandato dele. Às vezes ele não quer se reeleger, ele vai para deputado, então a gente pede para que sempre acabe em dezembro essa assinatura, para a gente ter esse controle.
material de escritório e locação de bens móveis. Aqui são duas naturezas de despesas diferentes. Uma é o material e a outra é a locação de bens. Material de escritório é o material de escritório, lápis, borracha, papel, caneta. Bens móveis são aqueles bens considerados duráveis. Um computador, uma impressora. Então, por que eles estão aqui no mesmo slide? Porque material de escritório, um lápis, uma borracha, fica fácil da gente dizer que é um bem perecível. Ele vai acabar em pouco tempo. Um computador é fácil da gente dizer que é um bem durável, ele vai durar muito tempo. Mas tem alguns itens que eles estão ali no meio. Então existe uma lista aqui no nosso em SGA 27. É a equipe que cuida de todo o patrimônio da Câmara. E eles têm uma lista dos materiais que são duráveis e daqueles que são perecíveis. Então, assim, tudo que for material de escritório, vocês podem comprar. Vai lá na papelaria, na Calunga ou em outra da preferência de vocês e fazem a lista de compras. Aquilo é reembolsável. Se tiver algum item de valor muito grande, alguma coisa que vocês fiquem na dúvida se vai ser ou não reembolsável a compra dele, mandem e-mail para a gente ou direto para a SGA 27. Se eles informarem que é um bem permanente, não pode comprar. Se eles disserem que não é permanente, aí vocês podem comprar como material de escritório. Agora sim, a Câmara ela disponibiliza alguns computadores para cada gabinete, mas o vereador ele pode achar que aquele número não é suficiente. Eu tenho aqui 6 computadores, mas eu preciso de 8. Esses 2 computadores ele vai poder comprar? Não. Mas o que ele pode fazer? Ele pode fazer a locação desse bem. Então aí tem uma minuta de contrato, vai apresentar para a gente vai analisar, dando ok, todo mês um recibo de locação com aquele equipamento. Aí vocês podem apresentar para a gente que aí ele é reembolsado. Contratação de pessoa jurídica. Todos os documentos aqui que a gente trabalha em SGA 26 para haver o reembolso tem que ser entre o vereador pessoa física e uma pessoa jurídica. Não pode ser o CNPJ do vereador e ele também não pode contratar de uma pessoa física. Não, é sempre ele, pessoa física, com uma pessoa jurídica. Então, teoricamente, tudo entra em contratação de pessoa jurídica. Porém, essa natureza de despesa específica aqui, ela tem algumas categorias que a gente coloca nela, que são consultorias e assessorias, então uma consultoria jurídica, alguma assessoria de imprensa que o vereador precise, tudo voltado para o mandato parlamentar. Elas entram nesse item. Impulsionamento em redes sociais. Há pouco tempo a gente teve a inclusão desse item aqui, que é o impulsionamento em redes sociais para reembolso no ato. Ou seja, é aquele AdSense do Facebook. O vereador coloca um valor lá e ele vai mês a mês ou semana a semana direcionando as postagens dele, sempre a postagem que é relativa ao mandato parlamentar. Tudo que a gente fala aqui nunca é de propaganda política do vereador. Então ele pode colocar R$1.000 por mês e ir soltando aquele post aos poucos. Nesse caso, há um reembolso desse impulsionamento. O próprio Facebook ele emite uma nota. Vocês apresentando a nota do Facebook, o comprovante de pagamento e um relatóriozinho, vocês têm o reembolso dele, tá bom? Eu acho que não, tá quente, né? Já pediu? Já pediu, então já ele tá aqui. Nossa, eu tô suando aqui. Bom, vamos lá. Então, impulsionamento funciona assim. Pode perguntar. Só um minutinho. Como a gente está gravando, eu preciso que você faça no microfone, tá? Esse impulsionamento também tem que ser pago pelo vereador? O pagamento, normalmente, em impulsionamento, ele é feito por boleto bancário. O boleto vai estar em nome do vereador, mas quem vai ao banco pagar é o vereador que decide. Mas o boleto tem que vir no nome dele. O boleto, a nota fiscal e o boleto. Sempre, todos os documentos aqui a gente trabalha com o nome do vereador, do parlamentar. Então, além das consultorias e assessorias, o impulsionamento e software de gabinete. O que é esse software de gabinete? Muitos gabinetes têm um software que, sempre que o munícipe vem até o gabinete, ele faz lá o cadastro, o endereço, nome, telefone, e tem um software que gerencia isso, gerencia esses dados e demandas. Esse software de gabinete também é reembolsável e ele entra como contratação de pessoa jurídica. No geral, são essas três. Não só em contratação, mas a contratação é a principal dela.
Contratação de pessoa jurídica pressupõe um contrato entre o vereador e a empresa. Então, sempre que vocês forem contratar um serviço novo, idealmente, o que vocês vão fazer? Pede para a empresa uma minuta do contrato. A minuta vai ter lá os dados do vereador, os dados da empresa, o objeto da contratação, o valor mensal e a data de assinatura desse contrato. E a data de vigência, no caso. Aí, essa minuta vocês vão apresentar para a gente. Só um minutinho. Aí essa minuta vocês apresentam pra gente. Por quê? Porque evita vocês irem lá, contratar, pegar a nota fiscal, pagar, chegar pra gente reembolsar, a gente fala, olha, infelizmente esse documento não é reembolsável por tal motivo. Então, para evitar isso, a melhor coisa que vocês fazem é, sempre que tiver dúvida em algum serviço ou for algum serviço novo, minuta de contrato, apresenta a minuta pra gente. A gente não avalia a parte jurídica do contrato, mas lendo o contrato a gente consegue ver se aquele serviço ele vai ou não ser reembolsável e já orienta a melhor forma de vocês lançarem aquilo no sistema. Então sempre apresenta uma minuta de contrato para a gente e leva ela para a SGA 26 para a gente poder analisá-la. Telefone fixo e móvel. De novo, duas naturezas de despesas diferentes, mas o objeto é praticamente o mesmo. Apenas um número por gabinete, então a Câmara tem ramais, mas alguns vereadores eles querem ter uma linha a mais para ele. Pode, essa conta ela é reembolsada, sempre em nome do vereador, endereço aqui da Câmara. E o número de celular, o telefone móvel, também. O que a gente orienta, principalmente para os gabinetes que estão chegando, normalmente o número do vereador ou da vereadora é um plano família. Então tem lá o número dela e mais 3 ou 4 números. A gente não reembolsa plano família. Então, tem que, antes de apresentar essa documentação, entrar em contato com a operadora para eles deixarem somente o número do vereador naquela conta. Aí vocês apresentam para a gente que haverá o reembolso daquele número, tá bom? Sempre que vocês forem começar a pedir o reembolso, antes de começar a pedir o reembolso de um número, manda um e-mail pra gente. Então vocês vão mandar um e-mail, olha, o vereador tal, ele vai usar o número de celular tal e o número fixo tal para reembolso. Um e-mail para SGA 26, a gente já vai cadastrar aqui no sistema, só o e-mail já é necessário, já vai estar cadastrado aquele número. Cursos, outra natureza de despesa. Os cursos eles têm que ter relação com o mandato, eles têm que ser de curta duração. Antes esse curta duração era livre, mas hoje já está delimitado em 40 horas. Então 40 horas, abaixo disso é reembolsável, acima não. Ele não pode caracterizar a formação profissional, não pode ser uma pós, não pode ser uma faculdade a gente reembolsar, não. São cursos pequenos ligados à atividade do mandato. Eu quero fazer um curso sobre gestão de políticas públicas lá de 10 horas aula. É reembolsável? É. Para todos os funcionários lotados no gabinete. Ou seja, o parlamentar e os estagiários não podem fazer esse curso e serem reembolsados. Eles podem fazer, mas aí o vereador não pode pedir o reembolso dele. Assim como na minuta de contrato, que a gente pede para vocês entregarem para a gente antes, aqui a gente pede para vocês entregarem o prospecto do curso. Lá vai ter a carga horária, vai ter os assuntos que serão discutidos, e com esse prospecto a gente vai conseguir analisar e dizer, legal, esse curso é reembolsável, ou então não façam, porque, a não ser que vocês não queiram reembolso, porque senão ele não será reembolsado, tá? Assim como todos os documentos aqui, o curso também tem que ser ministrado por pessoa jurídica que emita a nota fiscal. E na hora de apresentar para a gente, além da nota fiscal e do comprovante de pagamento, tem que ter o certificado de cada pessoa que prestou o curso, que fez o curso, e isso vai estar discriminado lá na nota fiscal. E o prospecto que vocês entregaram para a gente antes somente para análise, vocês anexam ele na hora de apresentar também para reembolso. Correios. Bom, correio antes... Pode perguntar. Só um minutinho. Em relação ao curso, como é um assessor que vai fazer, né? Aí o curso tem que estar em nome do vereador também? Nota fiscal? A nota fiscal, sim. A nota fiscal vai estar lá em nome do vereador, CPF do vereador e endereço da Câmara. Lá na discriminação daquele serviço vai estar curso gestão de políticas públicas. Aí fulano de tal, RF tal. Ali vai estar o nome de quem fez o curso. Mas o documento sempre em nome do vereador.
Então, Correios. Correios antes era mais fácil, hoje não é tão fácil assim. Por quê? A Câmara também tem um contrato guarda-chuva. Assim como o veículo, todo gabinete que entra pode aderir a esse contrato. A título de curiosidade, para quem aderia antes, não havia um limite. Todo o saldo disponível poderia ser gasto no correio. Eu tenho 50 mil, eu tenho 100 mil de saldo disponível, posso mandar tudo de carta hoje? Pode. Porque, teoricamente, não há licitação com o correio. É só o correio e a gente já tem esse contrato. Então, aquele limite não fazia sentido. Porém, tem um ato na Câmara que delimitou esse valor. É 1,60% mais ou menos do valor do contrato que a Câmara tem com o correio, que hoje é de 3 milhões. Resumindo e ficando mais fácil, hoje vocês podem gastar por ano, para quem aderir ao contrato, R$ 48.300. Não é de janeiro a dezembro. O contrato ele vai de outubro de um ano a setembro do outro ano. Então, quem aderir ao contrato, nesse período, só vai poder gastar R$ 48.300. Eu gastei 10 agora, 20 depois, somei 48.300, o próprio correio já vai bloquear a postagem, se vocês estiverem em contrato. Tá? Se for com contrato até os 48.300, o próprio setor aqui da Câmara que cuida disso, que é a SGA7, vai mandar um memorando para a gente dizendo, olha, o vereador tal gastou nesse mês R$ 10 mil com o correio. E a gente já vai automaticamente abater da verba. Só que a gente abate da verba um tempo depois. Então é bom vocês terem um controle do saldo disponível que vocês têm, já considerando esse valor do correio que vocês gastaram. O vereador ele quer mandar cartas, ele quer mandar o boletim informativo do mandato dele, mas ele não quer mais ter esse contrato. 48 mil é muito pouco. Então ele pode ir em uma agência do correio, fazer a postagem, pegar aquele comprovante, se ele tiver pago em dinheiro, ótimo, se não um comprovante de pagamento, e lançar aquilo como se fosse qualquer outro documento. Lancei uma nota fiscal aqui, lancei um cupom fiscal e lancei o documento do correio. Beleza, nesse caso, o limite que ele tem que respeitar é aqueles 17.600 por mês na natureza de despesa correio. Ele entra como qualquer outro documento. Tanto se for a adesão ao contrato, quanto se for por fora, é sempre vedado o reembolso de selo. O selo ele tem valor monetário, então, teoricamente, poderia vender depois. Não que esse seja o caso, mas como ele tem um valor monetário, o próprio ato ele veda esse tipo de reembolso. Eventos e seminários. É mais uma natureza de despesa. O vereador ele quer fazer um evento aqui na Câmara. Esse evento tem a ver com o mandato, vai ter os convidados. As despesas com esse evento podem ser reembolsadas? Podem, desde que obedeçam alguns detalhes. São eles. Tem que acontecer aqui na Câmara. Ele quer fazer um evento no bairro onde ele tem a base eleitoral. Pode. O evento ele pode fazer, mas o reembolso ele não pode ter. O reembolso somente se o evento for aqui na Câmara. No Diário Oficial, aqui do município, não sei se vocês já deram uma olhada, os que estão chegando agora, mas lá no final da Câmara tem a agenda da Câmara. Então aparece lá o horário, os salões o tipo de evento que vai ser, o salão onde ele vai acontecer e o vereador responsável. Então, para ver o reembolso das despesas com esse evento, tem que estar lá o nome do parlamentar em questão como responsável por aquele evento. Tem que ter relação com o mandato. A nota fiscal, ela sempre tem que ser emitida até o dia do evento. O evento é hoje, a empresa fez toda a organização. A nota vai ser emitida amanhã, ela fiscalmente está incorreta, a gente não faz o reembolso. Então tem que orientar todas as empresas a emitir a nota até a data do evento, nunca depois. Pode ser antes ou pode ser no mesmo dia. E coquetéis e similares, como a gente falou, o próprio ato ele veda o reembolso. Então é somente com flores, a parte de enfeite, alguma aparelhagem de som, se a Câmara não fornecer, não tiver disponível, vocês podem contratar. A parte da organização do evento também, mas coquetel e similar a gente não reembolsa. Mais duas naturezas de despesas, uma é reprografia, a outra é impressão gráfica. A impressão gráfica é uma das mais utilizadas aqui junto com a contratação de pessoa jurídica. A reprografia é somente a xerox ou a encadernação. A encadernação também entra nessa natureza. Nesse caso é mais fácil. O vereador ele quer 100 cópias preto e branco de um documento. Vai lá na papelaria, na nota fiscal só vai estar discriminado 100 cópias preto e branco, com todos os dados corretos do vereador, e o comprovante de pagamento. É isso que vocês apresentam para reembolso. Eu quero tirar 100 cópias, mas eu quero encadernar, porque são 50 folhas cada.
Pode também, mas a encadernação tem que estar em uma nota fiscal separada da Xerox. São 2 serviços diferentes no ISS. A impressão gráfica, já é o que vocês mais utilizam normalmente, é a impressão daquele boletim informativo do mandato do vereador, em formato de folheto ou de panfleto, que mostra todas as atividades que ele está desempenhando aqui na Câmara. Tá? Muitos gostam de fazer isso. Sempre é vedado a parte de propaganda política, tem que sempre ser relativo ao mandato parlamentar, não pode ter o número do partido dele, mas a gente, para fins de reembolso, não analisa esses documentos, esse panfleto. A gente só vai pegar a nota fiscal de serviço eletrônica, vai ver se está tudo correto, o comprovante de pagamento. Se estiver correto, a gente aprova. Mas o conteúdo daquele boletim informativo é de responsabilidade do parlamentar e do gabinete. Então, se tiver alguma irregularidade lá, o Ministério Público ou mesmo o munícipe depois pode judicialmente contestar isso. O conteúdo a gente não analisa, a gente analisa apenas a parte fiscal e contábil do documento. Tanto é que vocês não apresentam para a gente na hora do reembolso. É somente a nota e o recibo. Toma um pouquinho de água. Mais 2 naturezas, uma é site e a outra é provedor de internet. Começar pela internet, a gente tem a internet aqui da casa, assim como o número fixo e locação de imóveis, às vezes o vereador quer ter um ponto extra de provedor de internet. Ele pode. Vai funcionar igual o celular, a conta em nome dele, endereço da Câmara, internet para o gabinete. Só apresentar para a gente junto com a comprovação do pagamento. O site, alguns vereadores eles têm uma página do mandato parlamentar. Tem um boletim informativo impresso, mas também basicamente o mesmo conteúdo está lá no site. Então a hospedagem, a manutenção, até a elaboração, o desenvolvimento desse site são reembolsáveis. O site ele é parecido com a contratação de pessoa jurídica, então a gente também pede um contrato. Então, o vereador quer fazer um site, elabora uma minuta de contrato, apresenta pra gente, se tiver ok, dá andamento no serviço. Essas são as naturezas de despesa. Então, quando eu disse que o ato era taxativo, o próprio ato, quando vocês lerem, todas essas naturezas que eu passei estarão discriminadas lá. Aqui eu detalhei cada uma delas, o que vocês podem gastar em cada. Porém, lá no ato vai ter contratação de pessoa jurídica, material de escritório, vai estar tudo certinho lá. Agora, como que vocês pedem essa documentação? Esse reembolso, na verdade, é através de uma documentação. Como eu disse, aqui a verba ela é de reembolso. Então, primeiro vocês vão lá, fazer a compra, pegar a nota, pegar a comprovação do pagamento e guardar na gaveta aquele documento. Do dia 1º ao dia 15 de cada mês, vocês vão fazer isso. Gastando e guardando os documentos. Se for algo em papel térmico, a gente orienta sempre que tire uma cópia, porque aquele papel ele é muito frágil, ele apaga rápido. Todo documento ele tem que ser legível. Tirando isso, é só pegar a documentação e guardar lá. A partir do dia 16, se for um dia útil, vocês já podem fazer o lançamento de todos aqueles documentos. Aí vocês vão pegar o documento, abrir o sistema e fazer o lançamento deles. Quais são os documentos? A DANF. A DANF é o documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. Ela é um documento estadual. Ou seja, sempre que houver a venda de mercadorias, é a DANF que tem que ser emitida. O imposto que incide é o ICMS. A nota fiscal de serviço eletrônica, diferente da DANF, ela é municipal. Ela é feita para serviços e incide o ISS. Por que eu falei isso? Porque tem empresa que presta um serviço, mas emite DANF. Tem empresa que vende uma mercadoria, mas emite a nota de serviço. É um pouco mais difícil porque o ISS é mais caro. Normalmente o que eles fazem? Prestam um serviço e emitem a DANF. Ah, mas o serviço é reembolsado, ele está em uma das naturezas da despesa, ele obedece todos os limites que eu tenho, eu apresentei o contrato, estava certo, beleza. Mas se for um serviço em uma DANF, fiscalmente aquele documento está incorreto, não haverá um reembolso por causa disso. Tá? Da DANF é o ICMS. Recibos, alocação de equipamentos, alocação de veículo, é vedada a emissão de nota fiscal para esse tipo de operação. Então, qual que é o documento que a gente recebe para reembolso? É o recibo de locação. E cupons fiscais. Para vendas de mercadoria, também o cupom ele incide, mas normalmente vocês apresentam o cupom para abastecimento de veículo.
Como eu adiantei antes, o documento ele tem que ser legível, não pode ter nenhuma rasura, original em primeira via, preenchido em todos os campos. Vocês vão ver lá na nota fiscal que tem nome, tem que estar o nome do vereador, endereço, todo o endereço, CPF. Às vezes não tem um campo ali, não está errado, mas está incompleto. Aquele documento ele não é reembolsado por causa disso. E, como eu já disse umas 10 vezes hoje, quitado, ou seja, com comprovação de pagamento, porque a verba ela é de reembolso. O que tem que ter obrigatoriamente em todos os documentos fiscais? O nome completo do vereador, não pode ser o nome parlamentar. O endereço aqui da Câmara Municipal, a única exceção para o endereço da Câmara é o celular, a conta de celular. A conta de celular pode estar no endereço residencial dele. Lembrando que a nota ela vai para o portal da Câmara. Pode ser que o endereço esteja lá, o endereço da casa dele. Se ele não quiser isso, então o ideal é ele passar a conta para o endereço da Câmara. O CPF do vereador e, quando necessário, a placa do veículo. É limpeza, estacionamento, é combustível? Tem que ter a placa do veículo no documento. O meu documento está todo certo, tem tudo, é reembolsável, mas faltou um desses itens no documento. Ele não vai ser reembolsado. Vai ter que fazer uma correção, se for possível, para adicionar o que falta. Bom, tá difícil, né? Mas ele tá desligando? Pode baixar aí, pode deixar bem baixinho. Bom, esses foram os documentos fiscais que são hábeis para reembolso e o que ele precisa ter para ser considerado apto a isso. Comprovação do pagamento. Como todo documento tem que ter a comprovação, a gente elencou aqui alguns dos comprovantes que vocês apresentam na hora de quitar aquele documento. Comprovante de depósito, boleto bancário quitado e recibo de quitação emitido pela empresa. Esse é o documento que normalmente vocês apresentam. É um recibo, então vai estar lá a nota fiscal e seguida dela um recibo com os dados do vereador e da empresa dizendo, nós da empresa tal recebemos do vereador tal a quantia de R$2.000 referente à nota fiscal 10. Com o carimbo de CNPJ, data e assinatura da empresa. É reembolsado. E apenas uma exceção aqui, caso o documento ele seja inferior a R$200, somente um carimbo de recebido com a identificação da empresa já é suficiente. Temos uma exceção para isso, a Calunga. Calunga é a maior papelaria do Brasil, porém, eles não emitem esse recibo de quitação aqui. Então, se vocês forem lá e pagar no débito, vocês podem apresentar o comprovante do débito, vai estar quitado. Mas se pagarem no crédito, eles não vão emitir nenhum comprovante para vocês. Então, somente a Calunga, se vocês trouxerem a nota com o carimbo de recebido, com a assinatura da empresa, ela é reembolsada independente do valor. Para todos os outros documentos, abaixo de R$200, somente esse carimbo de recebido com a assinatura já é suficiente para quitar. Mas a grande maioria dos documentos que vocês apresentam ou é boleto bancário ou comprovante de PIX hoje em dia e o recibo de quitação emitido pela empresa. Bom, então vocês já têm todos os documentos certinhos, estão fiscalmente corretos, vocês já têm todos os comprovantes de pagamento, vocês precisam o quê? Organizar esses documentos. Antes de organizar, normalmente o que a gente fala? Lança no sistema, porque o próprio sistema ele vai te dar uma ordem de documento. Após lançar, vocês organizam. Nunca pode grampear. Todo documento aqui ele passa por um scanner, aquele alimentador que corre. Então, se tiver um grampo, se tiver alguma coisa de ferro lá, danifica o documento e o aparelho. Então, nunca grampeado. Se for alguma coisa muito pequena, um papel muito pequeno, cola ele por inteiro em uma folha 4 em branco. Com o cupom fiscal, que sempre ele deve vir acompanhado de uma cópia, o que a gente orienta? Bom, chegou aqui, o motorista trouxe cupom fiscal para mim. Vou tirar uma cópia dele. Vai sair aqui a A4 com a impressão. No verso dessa impressão, cola o cupom fiscal por inteiro. Porque aí você vai ter a folha principal com o cupom fiscal e no verso dela uma cópia desse cupom. A gente sempre pede para vocês apresentarem assim. Comprovantes de pagamento sempre em folha à parte. Nunca colado em cima. Às vezes tem a nota fiscal, aí a pessoa pega um boleto quitado e cola em cima da nota. Não, é uma folha à parte. O que é papel térmico, que é o cupom fiscal, como eu disse, para tirar cópia e apresentar com a original. Quando vocês lançam,
o sistema ele vai gerar um pedido de reembolso para vocês. Esse pedido de reembolso ele vai elencar todos os documentos que vocês lançaram. Aí vocês vão numerar esses documentos conforme esse pedido de reembolso. Normalmente não é somente uma folha. O documento número 1 é uma nota fiscal. Beleza, mas anexo a essa nota fiscal tem um recibo de pagamento. Tem que ser numerado também. Se a nota fiscal é o documento número 1, o anexo vai ser 1A. 1B, 1C, 1D e assim por diante até acabarem os anexos. Aí tem uma conta de telefone que é o 2, 2A, 2B, 2C nos anexos. E nós temos carimbos e declarações necessárias, que eu acredito que não está aqui na apresentação, mas vou mandar para vocês. Todo documento ele tem que estar... o responsável, o chefe de gabinete ou o próprio parlamentar atestar que aquele serviço foi efetivamente prestado ou, se for uma compra de mercadoria, que aquela mercadoria foi efetivamente entregue. Então, isso tem que ser atestado pelo responsável. Como é uma declaração que vocês vão colocar em todas as notas fiscais, o que a gente orienta? Faz um carimbo com essa declaração. Então, tem a nota, somente o documento principal, não precisa ser na nota e em todos os anexos, não, somente na nota. Carimba é o carimbo de atesto que nós chamamos. Assina e data aquele carimbo. Vocês estão atestando que aquele serviço ele foi efetivamente prestado. Para outras duas naturezas específicas, que é contratação de pessoa jurídica e impressão gráfica, tem uma outra declaração necessária em todas as notas. Então, se é uma nota de impressão gráfica, vai ter lá a declaração do atesto e a declaração da impressão gráfica. A gente também tem o modelo de carimbo e vamos mandar para vocês. Procedimentos obrigatórios, isso é para os gabinetes que estão entrando agora. Então, a primeira coisa que eu oriento vocês a fazerem é solicitar ao parlamentar que abra uma conta no Banco do Brasil. Por quê? É somente no Banco do Brasil que haverá o reembolso de toda a verba. É a licitação que eles ganharam, então eles são hoje quem gerem essa parte do dinheiro. Então, abrir uma conta no Banco do Brasil assim que tiver os dados, agência e conta, manda no e-mail de SGA 26. Que aí a gente já cadastra vocês, e aí vocês podem pedir o reembolso. Após o dinheiro ir para o gabinete, ele vai para essa conta que vocês informaram. Todo o gabinete, não é o vereador que vai ficar cuidando disso, obviamente. Então, o que os gabinetes fazem? Eles podem selecionar até 2 pessoas, o vereador decide, que essas 2 pessoas serão as responsáveis pela verba de gabinete. Então, tem um formulário na intranet, por esse caminhozinho aqui, eu posso mostrar depois para vocês. E é através desse caminho que vocês imprimem esse formulário de credenciamento, preenchem, o vereador assina e vocês entregam o original lá em SGA 26. A partir do momento que vocês entregam o formulário de credenciamento, aquele funcionário designado pelo vereador, ele responderá pela verba. Então ele vai ter acesso ao sistema, ele vai poder retirar documentos, é ele normalmente quem vai tirar as dúvidas conosco. A gente pede para que sejam até 2 pessoas. 3 ficariam muitas responsáveis pela verba e somente uma, se ela entra em férias, aí o gabinete já fica pendente disso. Então, acho que o ideal são 2 pessoas por gabinete mesmo. No caso de pagamento de combustível, quem vai abastecer o carro é o motorista, alguém que esteja dirigindo, não necessariamente o vereador. Então, o ideal é que ele pague em dinheiro para ele não ter que apresentar uma fatura do cartão de crédito dele depois. Para que ele pague em dinheiro, é possível fazer algum saque dessa conta do Banco do Brasil e depois prestar a conta desse saque feito ou não? Bom, vamos lá. Com relação ao pagamento do combustível, sempre que for pago em dinheiro, independente de quem está pagando, normalmente é o motorista, no cupom fiscal, a gente vai ter lá o cupom, todos os dados, e aqui no meio dele, à esquerda, é a forma de pagamento. Se for em dinheiro, aqui vai constar dinheiro. É a melhor forma que vocês têm para apresentar, porque somente esse cupom já é considerado quitado. Vocês vão apresentar esse cupom, estando todo o resto correto, ele já é reembolsado. Com relação à conta corrente, por mais que seja uma conta designada à verba, a gente orienta que ela seja mantida somente para esses fins de movimentação com reembolso e pagamento de documentos que serão reembolsados futuramente. Mas ela é uma conta de pessoa física do vereador. Ele faz com essa conta o que ele quiser. Então, ele quer usar essa conta no dia a dia dele. Então, ele vai usar a verba e para as despesas pessoais. Pode, é uma conta pessoa física. A gente só pede que seja no Banco do Brasil porque é quem ganhou a licitação. Mas a movimentação, a gente não entra nesse mérito, a gente nem tem acesso à conta, ao sigilo bancário do vereador. Tá?
Então, a partir do momento que o vereador fizer o credenciamento de vocês e vocês apresentarem esse formulário para a gente, vocês terão acesso ao CIGV. Temos uma pergunta? É que não vai aparecer para o vídeo, mas você quer fazer a pergunta, a gente repete aqui? Certos parlamentares tiveram problema em suas campanhas, que acabaram usando posto de gasolina, e teve posto de gasolina que estava com seu CPF, seu CNPJ inativo. Nos lugares que a gente for abastecer, a gente é obrigado a fazer um levantamento nesse posto ou não é necessário? Então, a pergunta é quanto à documentação do posto de combustível. Para qualquer empresa, Qualquer na verdade. empresa, né? Bom, se vocês quiserem fazer a consulta à Receita Federal antes de contratar esse fornecedor, acho que é bom. Mas o que nós fazemos no nosso setor nas conferências dessa documentação? A gente vai consultar a situação fiscal dele na Receita Federal e no estado ou município. Se for venda, estado, se for no serviço, município. Então, se vocês apresentarem documento de uma empresa que esteja com CNPJ inativo na data daquele serviço, aquele documento não é reembolsável. Se for um problema temporário da empresa, às vezes um carnê que ela não pagou, a Receita corta o CPF, o CNPJ, mas em uma semana já está de volta. Aí, beleza. Assim que estiver de volta, a gente vai analisar. Está correta a situação? Beleza. Agora, se for um CNPJ inativo de uma empresa que, sei lá, não existe, hoje está fantasma. Aí a gente não vai reembolsar esse documento. Então, a gente vai fazer essa conferência. Tá? Nesse caso, o CNPJ da empresa ele tem que estar ativo na data que vocês vão fazer a análise da prestação de contas. Porque se quando ele emite estiver ativo, mas quando vocês forem fazer análise para pagamento, se ele estiver inativo, também não reembolsa, né? Então, pode acontecer. Esse é o último mês de operação da empresa. 31 de fevereiro, não, né? 26 de fevereiro, ela emitiu a nota. Beleza. A gente só vai fazer a conferência desse documento do dia 26 de fevereiro lá em março. Pode acontecer que foi o último mês de operação. Em março, quando a gente vai consultar o CNPJ, ela já deu baixa no CNPJ dele. Aí vocês vão entrar em contato com a empresa, ela vai explicar isso para vocês, vocês vão explicar isso para a gente. A gente vai conseguir entrar na junta comercial, na JUSCESP, e vai verificar que até o dia 26 de fevereiro ela estava ativa e só deu baixa a partir de março. Como ela estava ativa no dia 26 de fevereiro, o documento será reembolsado. Se ela estivesse ativa naquele momento da prestação, ok. Mais alguma dúvida? Então, assim que o vereador assinar esse formulário de credenciamento, vocês entregarem ele para a gente, vocês automaticamente terão acesso ao CISGV. É o sistema da gestão de verba aqui. Como que vocês acessam o CISGV? Com o mesmo e-mail e senha que vocês usam aqui no Outlook da casa. Quem está chegando hoje provavelmente ainda não tem o e-mail do Outlook, mas quem já tem, o mesmo e-mail e senha que você usa lá, você vai usar aqui no CISGV a partir do momento que tiver o acesso a ele. Tá bom? Bom, os contatos. Aqui, como eu falei, é uma apresentação geral do que é a verba, para vocês entenderem de onde ela veio, mais ou menos o que vocês podem gastar. Como eu disse, com certeza haverá detalhes que somente o gabinete de vocês tem. Nesse caso, tiver alguma dúvida, ou mesmo de algo que a gente falou aqui, mas que queira reforçar, é só entrar em contato conosco. Pessoalmente na nossa sala, pelo e-mail de SGA26 ou qualquer um desses ramais. O meu em específico é o 4749. Podem ficar à vontade de chamar lá, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Tô falando demais. Mas só para dar uma dica, porque a conta do vereador, o banco pôs limite de crédito, que é normal porque é uma conta normal. De repente, deixa dinheiro lá e vai pagando a conta, você com limite, né, vai cobrar juros. Só para ter esse cuidado. Então, a gente escolheu tirar o limite de crédito da conta e deixar ela zerada, para não correr o risco, porque de repente fica juros e esses juros não vai ser reembolsado, vai sair do nosso bolso, de quem cuida da conta, tá bom? Excelente. Dicas de quem já está efetuando na prática o reembolso. Bom, então se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora. Ninguém? Ótimo. Então é isso. Essa é... Alguém?
É que eu vi ela levantando a mão, por isso que eu parei. O ar desligou de novo. Acabou. Oi, é sobre os contratos. Na minuta do contrato pessoa jurídica, precisa ter um tempo, um prazo determinado? Tem um prazo mínimo, um prazo máximo? Eu posso colocar tempo indeterminado no contrato? E uma outra pergunta também sobre a questão do cupom fiscal do combustível. Lá a gente pode pedir no cupom fiscal o que venha com o CPF, né? Aí eu posso pedir uma nota, né? Eu posso 15 dias, abastecer por 15 dias e pegar o cupom fiscal e depois pegar uma nota cheia com o nome da vereadora, o CPF, a placa do carro. Pode ser dessa forma? Pode. A primeira pergunta foi sobre... O contrato. Se na minuta o do prazo contrato... do contrato, é verdade. Isso, o É prazo verdade, do vamos lá. Todo contrato ele tem que ter um prazo. Pode ser indeterminado? Pode, vai estar lá, prazo indeterminado. A gente orienta para que ele sempre acabe, no máximo, até o final da legislatura. A legislatura vai até dezembro de 2024. Então, prazo do contrato, no máximo até dezembro de 2024, porque senão o vereador ele não tem mais interesse de se reeleger, vai para outro cargo, e aquele contrato, se não tiver uma cláusula de rescisão mais fácil para vocês, pode até dar algum problema para o próprio parlamentar. Então, se puder ser até o final da legislatura, ótimo. Se quiser que seja prazo indeterminado, pode também, não tem problema, mas tem que constar lá qual que é o prazo. Tá bom? E com relação aos cupons fiscais, abastecimento. Normalmente, como é que funciona? Qual que é o jeito mais fácil que a gente orienta vocês? Todo abastecimento que o motorista for fazer, às vezes o próprio vereador, faz o pagamento em dinheiro, ou cartão de débito, também é considerado quitado, e pega o cupom fiscal na hora, com todos os dados que a gente colocou ali. Nome, CPF, endereço da Câmara e a placa do veículo. Isso é essencial ter, independente de qualquer coisa. Tem posto de gasolina que vai falar, mas aqui no meu sistema emissor não tem campo para endereço. Ele pode configurar isso, mas supondo que ele não queira configurar, sempre tem um campo lá que ele fala obrigado, volte sempre, ou tem uma mensagenzinha. Ele pode apagar aquilo e colocar Viaduto Jacareí, número 100, Bela Vista. Pronto, é suficiente, mas sempre tem que ter um endereço. Ele fazendo isso, um cupom fiscal pago em dinheiro com todos os dados corretos, somente aquele cupom você vai juntar ao lote. Você vai colocar o cupom fiscal, lançar ele no sistema. Eu tenho 10 cupons. Durante a quinzena inteira, o vereador abasteceu 10 vezes. Você vai lançar cupom a cupom no sistema, ele vai ser considerado quitado. Estando fiscal e contabilmente correto, ele já é reembolsado. Eu vou ter mais trabalho porque ao invés de lançar uma nota totalizadora, eu vou ter que lançar 10 cupons. Na hora de lançar vai ter um trabalhinho a mais, mas se um cupom daquele estiver incorreto, é somente ele que vai ser glosado, é o termo que nós utilizamos quando há algum erro e devolvemos o documento a vocês. Então somente aquele documento vai ser glosado, todos os outros 9 cupons eles serão reembolsados. Se você apresentar uma nota totalizadora, que também é possível, faz o abastecimento durante 10 dias, pega lá 10 cupons fiscais e no final da quinzena o posto emite uma DANF totalizando todos aqueles abastecimentos. Na hora de lançar no sistema, você só vai lançar a DANF. Os cupons, eles têm que estar anexados à DANF na hora de lançar, mas você só vai lançar uma vez. Porém, se tiver um problema com aquela DANF, todos os cupons fiscais eles serão glosados e não, ou seja, não reembolsados a vocês. É possível fazer assim também com uma DANF totalizadora, mas a gente orienta que seja feito cupom a cupom para saber se houver o problema com um, somente ele vai ser glosado. Aí dispensaria a DANF, sim. Mais alguma uma pergunta. Queria saber se é possível a contratação de duas PJs cujo contrato social tem o mesmo objeto semelhante, por exemplo, mas que executam serviços diferentes. Por exemplo, uma empresa cuida do site do vereador e a outra cuida da mídia digital dele, de rede social, mas o objeto do contrato seja praticamente o mesmo, vamos assim dizer. É possível isso? É possível. Na hora de analisar se um serviço ele vai ou não ser reembolsável, a gente não vai avaliar se aquela empresa é uma empresa que só faz site e está fazendo site, então ok. Não. Tem duas empresas que fazem site e as duas prestam serviço e são reembolsadas. Tudo bem, estando dentro do limite, não há problema. A gente vai conferir sempre o quê?
o CNPJ, se está ativo ou inativo daquela empresa, e a regulamentação fiscal e contábil daquele documento. Então, se for uma nota fiscal de serviço, por exemplo, a gente vai entrar no site da Prefeitura, aqui da Secretaria de Finanças, e vai consultar a autenticidade daquele documento. Bom, o documento está autêntico, o serviço é reembolsável. Como é um serviço desse tipo que o senhor falou, então vai ter um contrato antes, já vai ter apresentado a minuta, a gente vai ter dado ok. Tá tudo ok? O CNPJ da empresa na Receita Federal está ok também? Todos os endereços batendo? É reembolsável o documento. A gente não entra nesse mérito. Ok, obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta? Ali, ó, Maria. No caso desses eventos, não pode ter nenhum tipo de transporte para as pessoas, algo do tipo, sendo com nota fiscal, recibo e tudo mais? Ou pode, não pode? Então, é normalmente o que a gente chama de traslado. Já foi reembolsável. Quer dizer, já foi reembolsado em alguns casos, então pode ser reembolsável sim. Porém, esse é um caso que é um detalhe bem específico que a gente vai ter que analisar o evento, por que essa pessoa está sendo transportada, de onde ela está vindo, se a empresa vai emitir toda a documentação, você falou que vai. Então, caso haja a necessidade de um reembolso desse tipo, antes de um evento, o que a gente orienta? Liga pra gente ou manda e-mail. A gente tem a situação assim, o evento é esse, a gente quer o reembolso desse traslado. Pode ou não? Aí a gente vai analisar aquele caso em específico. No geral pode, mas é um tipo de despesa que, por ser muito específico, a gente sempre pede para consultar a gente antes para não haver nenhum problema de reembolso, tá? Oi. Em questão aquele contrato que você falou de correio, que a gente pode estar usando um contrato fora, se tiver necessidade. O que eu queria saber, o correio vai ter que... Eu vou numa outra agência, ela vai ter que me fazer um contrato, cupom, como que funciona? Porque nosso gabinete costuma usar bastante correio, você sabe. Então, eu queria saber como que funciona esse contrato. Tá, na verdade, o contrato é quando vocês querem aderir ao guarda-chuva da Câmara. Então, aí, por exemplo, você aderiu ao contrato guarda-chuva e já gastou aquele limite, estourou o limite. Então eu quero sair do contrato. Não haverá contrato por fora. Você vai usar como se você estivesse indo numa papelaria fazer compra. Você só vai pegar aquele cupom do correio, o comprovante de pagamento, e é isso que você vai apresentar como um documento a ser reembolsado. Aí a gente vai analisar se naquele mês você já estourou os 17.600 ou não da cota de correio, porque aí a partir do momento que você sai do contrato, tem que respeitar o limite dos 17.600, entendeu? Tirando isso, é só ir lá na agência do correio, pegar aquele comprovante, pagar e apresentar pra gente depois. Não precisa de contrato. Nada. Vai chegar o microfone. No caso, o motorista faz um pagamento de um combustível com o cartão de débito dele, que vem, no caso, o cupom já está quitado porque é um débito. Para a gente pegar reembolso, o reembolso vem para a conta do vereador. É possível, da conta do vereador, com esses comprovantes que já existem, reembolsar o motorista? Vamos lá. São duas coisas diferentes. A primeira é para fins de reembolso. O que a gente vai ter de informação naquele documento? É um cupom fiscal com todos os dados do vereador, comprovação de pagamento débito. Como você mesmo disse, não vai estar lá débito da pessoa tal. Não, vai estar débito. Então, aquele documento está correto, ele vai ser reembolsado. Vai para a conta do vereador, como você disse. Agora, o outro ponto da pergunta é com relação a funcionários pagarem as despesas do vereador e depois serem reembolsados com relação a isso. Para fins de reembolso, a gente não vai entrar nesse mérito. Agora, se é aconselhável ou não, aí é bom até vocês conversarem com o jurídico do gabinete, porque hoje em dia está até na moda a acusação sobre rachadinha. Então, dependendo de quem está fiscalizando aquilo, dependendo de quem vai denunciar, de como vai denunciar, fala, o vereador ele pega dinheiro do funcionário para pagar a despesa que ele vai ser reembolsado, entendeu? Então, a gente vai entrar nesse mérito para o reembolso? Não. Mas se é interessante ou não para o gabinete, aí é uma análise que cada gabinete tem que fazer. Tá. Só complementando, porque, sendo bem prática, como que o motorista vai fazer para pagar? Se ele não pode ou não deve sacar, ele não pode sacar da conta,
Mas, por exemplo, eu já fiz essa pergunta, eu poderia sacar da conta e dar ao motorista o dinheiro para ele pagar? Sim, porque a conta é de livre movimentação do vereador. É isso? Isso. É o que eu falei. Para fins de reembolso, não vai mudar. Tá. Agora, a operacionalização de como vocês vão fazer isso para o motorista ter o dinheiro ou o cartão lá na hora para fazer o pagamento, aí é cada gabinete que vai definir, entendeu? Porque- Se você pode ou não para fins de reembolso, é indiferente. Tá, porque se a gente tem a nota que comprove que aquele gasto, aquela transferência para o motorista foi equivalente àquela nota, então não tem como alguém questionar a veracidade disso, porque tem que bater exatamente o mesmo valor. O motorista foi, abasteceu R$200, pagou com o débito dele R$200. Eu tenho a nota. Eu pego R$200 da conta do vereador e transfiro para essa pessoa para equivalente àquela nota. Pode até colocar no relatório, numa conciliação bancária que foi referente à nota tal. E essa nota existe, tem como provar que a transferência foi feita para pagamento dessa forma. Porque eu estou pensando aqui, eu fiz a contabilidade eleitoral dele, eu não tive problema nenhum. Mas lá eu não pagava gasolina. Então, eu estou tentando ser objetiva, como que eu vou fazer para que o motorista possa pagar? Porque se ele usar débito, é o cartão dele. Se for para sacar, eu tenho que sacar o dinheiro previamente para dar para ele, para depois ter o reembolso daquele valor. Eu acho que o mais lógico seria sacar previamente para dar o dinheiro para ele abastecer. Porque senão, para eu reembolsar para ele, pode caracterizar, por mais que a gente tenha a documentação, mas causa dor de cabeça, digamos assim, para você provar. Existe alguma forma que seja usual, que vocês conheçam, que as pessoas façam? Não, cada gabinete ele operacionaliza de uma forma diferente. Certo. Então, assim, vocês vão ter que ver o que mais se adequa a vocês, conversar com o jurídico para ver o que é viável e o que não é. Imagina. O que é mais viável e o que não é, juridicamente falando. E aí, vocês aqui... Pra gente, o que importa é o documento com comprovação do pagamento. Mais alguma dúvida? Bom, pessoal, então assim, essa foi a verba de gabinete, a apresentação geral do que é a verba. Para os gabinetes que estão chegando agora, se vocês conseguirem esperar mais 10 minutinhos, o que eu vou fazer? Eu vou, aqui no computador mesmo, abrir o CGV para vocês verem como que é a cara do sistema, tá bom? Eu vou mostrar o que vocês têm de relatório, onde que vocês lançam documentos. Quem quiser assistir, que já está aqui na casa, quiser assistir, obviamente está convidado, mas eu só vou mostrar como é o CGV. Então fiquem à vontade para sair. Então vamos aguardar se alguém vai sair e ficam então as pessoas que ainda não dominam o CGV, né? Se alguém ainda não assinou a lista, tá? Mais fácil, né?
Hoje, o CGV, ele é um sistema que ele já está na nuvem. Antes a gente tinha um sistema aqui na Câmara, que somente os computadores da Câmara tinham acesso, mas agora, ele estando na nuvem, foi desenvolvido pelo nosso próprio CTI, de qualquer lugar vocês conseguem acessá-lo. Se estiverem aqui na Câmara, o mais simples é entrar na intranet. Acho que é. Então hoje, se vocês estiverem fora, qualquer computador com acesso à internet, vocês conseguem acessar o CGV. Fica bem mais fácil. Então, o jeito mais fácil, estando aqui na Câmara, é virem aqui em intranet. Tem esse banner aqui, CGV. Então, através desse banner, clicando, vocês já vão ter acesso à página do CGV. Se não estiverem aqui, vocês vão usar o site, que é o cgv.saopaulo.sp.leg.br. Vocês vão ter acesso a esse site. Essa daqui é a entrada. O que vocês... Eu acho que vai. O que vocês vão precisar para fazer o login? O mesmo Outlook e a mesma senha que vocês utilizam para o e-mail da Câmara. Assim que vocês entrarem, vocês vão ter mais ou menos essa visão. Por quê? Porque o meu é a parte administrativa, então tem muitos relatórios que eu tenho aqui e vocês não terão lá. Tá? Mas, no geral, o painel de lançamento dos documentos é o mesmo, que são esses retângulos aqui. São os atalhos que nós temos. A primeira coisa, quando vocês forem lançar pela primeira vez a se fazer, é o cadastro do fornecedor. Como vocês estão lançando pela primeira vez, aquela empresa ainda não vai ter passado aqui pelo CGV. Por mais que outro gabinete tenha alguma despesa com ela, mas ela tem que ficar cadastrada no seu vereador. Então vocês viram aqui em cadastro fornecedor. Nessa tela vocês vão incluir, é sempre esse maisinho aqui, ou aqui embaixo sempre vai ter um incluir novo item. E aí vocês vão colocar o CNPJ, o razão social, ativo sim e salvar. Vocês vão fazer isso com todas as empresas que vocês têm. Ah, eu tenho 10 cupons fiscais do mesmo posto. Só vai cadastrar aquele posto uma vez. Após vocês cadastrarem todas as empresas, vocês virão aqui em lançar documentos fiscais, que é esse retângulo vermelho, ou esses atalhos aqui estão todos aqui em cima, em gabinete. Gabinete, lançar documentos fiscais, solicitar reembolso e as vias. Então, lançar documento fiscal. Vocês vão clicar no mais e vão lançar o primeiro. Aqui para mim aparecem todos os vereadores, mas para vocês aparecerá apenas o do vereador. Já vai estar selecionado o tipo do documento fiscal, se é DANF, nota fiscal de serviço, vocês vão lançar aqui. O fornecedor, porque a partir do momento que vocês cadastraram o fornecedor aqui, ele já vai aparecer automaticamente nessa barra de rolagem. A data de emissão desse documento, sempre que vocês lançarem a data de emissão, automaticamente já preenche mês e ano de referência. O horário da emissão, esse horário vocês só vão lançar quando for relativo à placa de veículo. Por quê? Porque, principalmente quando há a adesão ao contrato aqui da Câmara, o veículo quebrou, o vereador pega o veículo reserva, que a gente chama. E a garagem vai nos informar por memorando, a partir de tal dia e tal hora, o vereador está com o veículo reserva de placa tal. Então, a partir daquele momento, o cupom fiscal tem que vir com a placa do reserva. Tem inclusive que tomar cuidado com isso, porque o que alguns motoristas fazem? Bom, o meu veículo titular é esse. Então ele vai ao posto de gasolina, faz um cadastro lá com o nome do vereador, o CPF do vereador e a placa do titular. Aí ele está com o veículo reserva, vai lá abastecer e esquece, o cupom fiscal vai estar com a placa do titular. Mas aí a gente vai bater no nosso sistema e naquele momento ele estava na verdade com o reserva, não o titular.
aí aquele documento ele não é reembolsado. Tem que tomar cuidado com isso. Mas é por isso que sempre que envolver placa de veículo, horário. Se não for placa de veículo, pode deixar em branco. Ah, mas a nota tem um horário aqui. Se você colocar não vai fazer diferença, mas só coloca quando for de combustível. Combustível, limpeza e estacionamento. O número do documento fiscal, o número é sempre sem pontos, sem traço, sem barra, sem nada. É somente alfanumérico. É somente numérico, não é alfanumérico. E o valor total do documento. Ah, é um documento aqui de R$5.000. Beleza. Parcelado? Sim ou não? Eu não falei nesse parcelado na apresentação porque é uma coisa muito rara de vocês fazerem. Normalmente é só quando é assinatura de jornal e revista. Ah, assinei o Estadão por 6 vezes. Aí o Estadão vai lá dar uma nota e 6 boletos mês a mês. Se for esse o caso, vocês vão lançar aqui como parcelado sim. Vocês vão lançar os dados da nota, o valor do documento, vocês vão lançar o valor total do documento e vai colocar parcelado. Eu não vou conseguir entrar aqui, mas quando vocês clicarem em salvar continuar, vai aparecer um outro campo para vocês selecionarem a natureza da despesa daquele documento e o valor a ser reembolsado. Então assim, o valor é R$600, o vereador dividiu em 10, eu tenho aqui um boleto de 60. Você vai lançar valor total do documento R$600, parcelado sim, e lá no salvar e continuar, valor do reembolso somente R$60. Vocês fazendo isso e lançando como parcelado, o próprio sistema já vai deixar em amarelo esses documentos para vocês só acrescentarem as novas parcelas. Mas lembrando que nesse caso eu tenho que tirar uma cópia dessa DANF de R$600 e todo mês vocês vão apresentar a DANF, uma cópia dela, e o novo boleto. DANF e o novo boleto, tá bom? Então é assim que vocês lançam os documentos. Então, beleza, lancei o primeiro, fui lá para a próxima página, que eu não vou conseguir agora. Cadastrei aquele documento, beleza, o que eu vou fazer? Vou para o próximo. Vou lançar um outro documento fiscal. Essa quinzena eu tenho 10 documentos, já lancei os 10. Já lançou os 10? Então você volta para o início e vai vir aqui em solicitar reembolso. Aqui não está aparecendo nenhum para mim. Mas vocês tendo lançado corretamente os 10 documentos, confere se os 10 estão aqui. Eles vão aparecer aqui onde não tem nada, vai estar uma lista com 10 documentos ticados. Estando os 10 aqui, vocês já vão clicar em solicitar reembolso. O próprio sistema vai dar uma folha de rosto para vocês colocarem naquela ordem. Agora, pode acontecer de vocês lançarem 10 documentos, verificarem aqui e só tem 9, 8. O que aconteceu provavelmente? Um desses documentos ele foi lançado de maneira incompleta. Aí vocês têm que voltar aqui no início, lançar documento fiscal. Aquele documento vai aparecer aqui em cinza escuro, aí vocês excluem esse documento e lançam ele de novo. Aí, fazendo isso, quando vocês voltarem em solicitar reembolso, ele vai aparecer aqui na lista. Solicitou reembolso, vai aparecer uma caixinha de diálogo aqui com o PDF para vocês imprimirem. Aí vocês vão para aquela parte da apresentação que é de organizar os documentos. Vai organizar a folha de rosto do pedido de reembolso, numerar todos os documentos e assinar, fazer carimbo em tudo que é necessário. Então, essa é a parte mecânica. É muito intuitiva, é muito simples, mas qualquer dúvida que vocês tenham, podem ir até a nossa sala que pessoalmente a gente faz junto para vocês pegarem qual que é o esquema. Outras coisas que tem aqui. Como eu disse, vocês não vão ter acesso a todos esses relatórios, mas os mais importantes são o de saldos disponíveis. Vocês clicando aqui, vocês vão ter acesso ao que a gente já liberou de cota para vocês, ao que vocês já pediram de reembolso e quanto que sobrou daquele saldo. Então, a gente já está em outubro. Eu queria saber quanto de saldo disponível que o vereador tem. Vocês vão entrar nesse relatório, que aí vai aparecer lá no final o saldo total disponível que ele tem. E mês a mês, um relatóriozinho de quanto a gente liberou, quanto que foi reembolsado e o quanto sobrou de cada mês. Um detalhe importante é que a verba é acumulativa. Então chega lá em outubro, como eu falei, vocês gastaram ao invés de 32 mil, 12 mil reais por mês, sobrou 20 mil reais. Durante 10 meses vocês vão ter lá um saldo disponível de 200 mil, certo? Agora o que pode acontecer é não ser bonitinho assim, 20 mil, não. Em janeiro você gastou tudo, em fevereiro gastou tudo, aí em março você começou a juntar alguma coisa, em outubro tem lá 150 mil. Vocês podem apresentar não somente as notas daquela quinzena, agora a gente vai abrir a primeira quinzena de fevereiro para vocês apresentarem. É que no caso da maioria dos vereadores que estão aqui, eles entraram em fevereiro mesmo. Supondo que tivesse entrado lá em janeiro,
vocês podem apresentar em qualquer dia desse ano documentos de meses anteriores. Então a gente está lá em dezembro, você achou na gaveta um documento de fevereiro que não pediu reembolso. Vocês podem lançar aquele documento. Ah, eu queria ver se eu tenho saldo disponível para esse documento. Olha lá, eu tenho 100 mil de saldo, o documento é 2 mil. Tranquilo, vou conseguir reembolso. Porém, a verba é cumulativa para um documento específico até o mês da emissão daquele documento. Por exemplo, eu estou em dezembro, eu já gastei toda a minha verba de fevereiro, já gastei toda de março, a partir de abril eu comecei a acumular. Chegou dezembro, eu tenho 100 mil reais. Ah, apareceu aqui um documento de fevereiro lá atrás que eu não apresentei. Eu consigo apresentar? Você vai olhar o saldo disponível. Bom, o saldo disponível é 100 mil. Um documento de 2 entra. Ah, eu tenho que ver também o quanto que eu gastei na natureza daquela despesa naquele mês de fevereiro. Ah, eu gastei, pessoa jurídica, eu gastei 5 mil. Bom, eu só gastei 5 mil, eu tenho 17.600 para gastar, entra nesse limite também. Porém, a verba de fevereiro, você já gastou toda. Você gastou toda a verba de fevereiro e toda a verba de março. A verba é cumulativa da data de emissão daquele documento, daquele mês, para trás. Então, se é um documento de fevereiro, tem que ter verba em janeiro ou fevereiro. Eu não posso usar uma verba de março, de abril, para pagar um documento de fevereiro. Não consegue. A de fevereiro e a de janeiro. Porque, acabou toda a minha verba de fevereiro, mas em janeiro, supondo que vocês tivessem, tem lá 10 mil de saldo. Aí você consegue usar a verba de janeiro para reembolsar aquilo. Agora, eu tenho um documento de março. Eu já zerei. Janeiro, fevereiro e março, só tenho de abril. Você não vai conseguir pedir a de março. Agora, eu tenho aqui uma de outubro. E eu acumulei verba durante janeiro, fevereiro e março. Você vai conseguir pedir. Tá? Então, esse relatório de saldo disponível, você vai ver o quanto que tem naquele mês disponível para o vereador gastar. E o outro importante é o gastos anuais por tipo de despesa. Porque aqui você vai ter o quanto que gastou em cada mês, em cada natureza de despesa. Vamos sortear um vereador. O vereador Adilson Amadeu Ayara já foi embora, mas tá aqui. Isso daqui vocês têm acesso ao portal. É tranquilo. Todas as informações que tem aqui, vocês conseguem obtê-las através do portal da Câmara. Então não é nada sigiloso. Então, por exemplo, aqui em janeiro, a única despesa que o vereador... Em janeiro não, em fevereiro. Não, em janeiro, desculpa. Teve até agora foi a locação de veículo, que ele tem contrato com a Câmara e foi automaticamente retirado da verba dele. Tirando isso, ele não teve mais nenhum gasto. Então aqui você vai ter todos os tipos de despesa, a partir do momento que vocês forem gastando, o quanto mês a mês vocês já gastaram em cada uma delas. E aí vocês conseguem controlar aqui aquele limite dos 17.600. Então assim, esses são os dois relatórios mais importantes que vocês vão ter aqui no sistema. Aqui a gente tem um manual. Esse manual não é da verba, esse manual é da utilização do sistema. É desenvolvido pelo próprio CTI. O sistema é muito intuitivo, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, pode ser que ela esteja aqui. Tá bom? Mas no geral, no dia a dia, vocês vão conseguir lançar com o que tem aqui mesmo. E tendo alguma dúvida, é só encaminhar para a gente. Outro detalhe importante é que a gente ainda está nas consequências da Covid, da pandemia. Então, como que a gente fez durante o lockdown? Sempre, antes era elaborar o lote de pagamento com todos os documentos, original e quitado, e apresentar para a gente o lote em SGA 26. A partir do momento que vocês apresentam aquele lote fisicamente, vocês já lançaram no sistema, mas aí a gente vai pegar o lote físico, vai receber no sistema e vai dar um andamento paralelo, o lote físico com o lote no sistema. No lockdown, a gente não estava aberto aqui, mas a verba não parou. Então, o que vocês fizeram? O que os gabinetes que estavam aqui fizeram? Prepararam da mesma forma o lote, só que ao invés de trazê-lo pessoalmente até a gente, escanearam legivelmente todos os documentos e mandaram para o e-mail de SGA 26. Aí a gente vai receber o e-mail e ao invés de ter o lote físico, vai ter o lote lá por e-mail. Porém, não é somente entregar por e-mail que é suficiente. A gente faz uma lista de todos os lotes que vieram por e-mail e depois vai de gabinete em gabinete solicitando os originais. Então, o ideal é, eu vou entregar por e-mail. Entreguei por e-mail, mas entrego o original o mais rápido possível. Hoje já está voltando ao normal, a maioria dos gabinetes já estão entregando fisicamente esse lote, porém, ainda há a possibilidade de entregar por e-mail. Pode fazer isso sim.
E é isso o sistema. Vocês têm alguma dúvida com relação ao lançamento? Então é somente isso. Obrigado, viu? Quero agradecer ao Rodolfo pela explanação, a presença de vocês e, se alguém ainda não assinou a lista, agradecemos a presença, viu? Obrigada, deixa eu me apresentar. Eu sou Cátia e eu sou do Coronel Santos. Nós estamos estamos chegando agora, ainda estamos na fase de acumulação de funcionário, ainda nem foi nomeado, mas estamos tentando organizar a casa. Eu vou lhe perguntar muita coisa, se eu ficar qualquer Não, a gente prefere também, acredito. Pode ligar todo dia pra gente, que é melhor vocês perguntarem e o lote chegar certinho do que não perguntarem nada e o lote vir tudo errado, a gente resolve tudo.